Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu pertenço à igreja local. E muitas pessoas perguntam isso quando eu digo que estou congregado com irmãos que não têm uma denominação. Bom, do pouco que eu conheço desse grupo que você chama de igreja local, eu sei que ele foi criado por Watchman Nee, um chinês, Watchman Nee, e depois foi continuado sob a liderança de Witness Lee e mais recentemente liderado por um homem chamado Dong Yu Lan. Porém, eu sei também que existem algumas divisões e ramificações do grupo original. Esse é o tipo de grupo que eu chamaria de uma denominação sem nome, porque ele existe no sentido institucional, sim, de uma denominação. Isso é, eles seguem um líder máximo, um líder que é o líder, a cabeça da organização. Eles possuem uma sede central nos Estados Unidos, eles possuem sedes regionais, eles produzem material que é lido e estudado em todas as reuniões, em todo o mundo, criando uma espécie de uniformidade da doutrina, mas tudo dirigido de uma central. E só não tem o nome de igreja X ou igreja Y, ou alguma coisa assim. Mas eu acredito ser apenas mais uma organização eclesiástica um pouco diferente somente das denominações tradicionais, mas mesmo assim uma organização eclesiástica em muitos sentidos. Em alguns aspectos é até mais limitante do que algumas denominações, considerando a centralização do poder e da doutrina desse grupo. Alguém me disse que os seus adeptos se reúnem para estudar o que é determinado por uma publicação regular, que é distribuída em todo o mundo, e todos estudam basicamente as mesmas coisas. Precisaria confirmar isso aí, se é real com alguém que esteja lá dentro, mas isso foi o que me passou uma pessoa dessa organização. Portanto, a organização que você mencionou não tem nada a ver com os princípios que eu costumo expor nos meus textos que falam da igreja e de como o crente deve estar congregado somente ao nome de Jesus, fora do sistema denominacional, ou não denominacional, mas sistema, sem ter uma sede na terra e muito menos um líder máximo ou um líder humano. Há mais de 30 anos eu estou congregado somente ao nome do Senhor, em comunhão com irmãos em todo o mundo, que testemunham que a igreja, o corpo de Cristo, é um só corpo. E dele fazem parte todos os salvos, mesmo aqueles que estão congregados em outros lugares, as denominações, etc., fazem parte sim do corpo de Cristo. Portanto, eu não congrego com pessoas que alegam ser a igreja. Não é isso. As igrejas ou assembleias, né? As assembleias dos irmãos congregados ao nome do Senhor em todo o mundo, estão em comunhão umas com as outras, mas mesmo sem existir um líder central, uma sede central, uma editora central que determine o que nós vamos ler em cada reunião. Nós temos a Bíblia em cada reunião. E em cada assembleia, os irmãos têm a direção do Espírito Santo, não de uma sede ou de um volume de doutrina, nada disso. O Espírito Santo é quem vai levar os irmãos naquela assembleia, naquela localidade, a lerem aquilo, ou aprenderem daquilo que for necessário e proveitoso naquela assembleia, naquele momento, naquela situação, porque uma assembleia tem necessidade diferente de outra assembleia. É o Espírito Santo que dirige isso, não é uma organização central. Aqueles que sentem no coração visitar outras assembleias, ou mesmo se dedicar em tempo integral à obra do Senhor, eles recebem do Senhor essa orientação, não de homens, de uma junta de homens. Eles dependem somente do Senhor. E não de pedirem ajuda aos irmãos ou receberem algum salário, nada disso, não existe isso. Quando as necessidades daqueles que saem na obra do Senhor não são supridas por irmãos que voluntariamente ajudam sem que eles peçam, né? Eles simplesmente entendem que essa é a vontade do Senhor. E aí eles vão trabalhar com as próprias mãos, para talvez em meio período, ou período inteiro, para poderem se dedicar parte do tempo à obra do Senhor. Então, resumindo tudo, eu não pertenço a essa organização que você mencionou. Eu congrego com outros irmãos somente ao nome do Senhor, reconhecendo que a igreja é aquela formada por todos os salvos, independentemente de onde eles congreguem. Os irmãos com os quais eu me congrego não tem uma sede, não tem um líder, não tem um cabeça em algum lugar, não tem um corpo doutrinário escrito,
regra de fé ou qualquer coisa assim. Tem a Bíblia. A Bíblia e o Espírito Santo, como é o que deveriam ter todos os cristãos, e todos deveriam, obviamente, estarem congregados pelo Espírito ao nome do Senhor somente, e não debaixo de um nome, denominação, e nem sequer numa organização sem denominação, que acaba tendo algum homem ou alguns homens como líderes, como os seus dirigentes, profetas ou qualquer coisa desse tipo.